Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na segunda aula do nosso curso. Vamos continuar falando de alguns conceitos básicos da análise do comportamento. Então agora vamos falar um pouco da análise funcional. A análise funcional é basicamente a nossa ferramenta básica para utilização no nosso atendimento clínico, porque a gente vai usar o quê? O nosso paradigma que a gente viu lá na última aula da tríplice contingência. A gente pode aumentar ou diminuir um pouco, mas a gente vai basicamente utilizar a tríplice contingência para fazer a nossa análise funcional. O que é a análise funcional? É a identificação da relação, das relações entre indivíduo e o mundo. Ou seja, a gente vai começar a fazer a observação do comportamento, compreender qual é a consequência que ele produz, assim como está escrito aqui. A gente vai fazer a observação do comportamento, da resposta, ver qual que é a consequência, analisar essa relação e fazer o que vai ser chamada análise funcional. Então, basicamente, a gente identificar como que se dá este comportamento e quais consequências ele produz. Então, voltando aqui só para lembrar, nosso paradigma operante, né, nossa tríplice contingência, nós temos o estímulo, aqui a gente já vai chamar ele de estímulo antecedente, que é a ocasião. Então, qual que é o contexto, o que aconteceu, que serviu aí de ocasião para a emissão de uma resposta do organismo que produziu uma consequência, um estímulo consequente do ambiente. Traduzindo aqui, foi o que a gente viu na última aula dessa forma. É a mesma coisa. Então, nós temos ambiente, organismo, ambiente. Então, vamos começar a analisar. Nos exemplos que a gente viu, a gente focou mais na resposta e consequência. Aqui a gente está falando que quando a gente faz análise funcional, a gente utiliza a tríplice contingência. A gente olha a ocasião, o contexto, a resposta e a consequência. E essa é a nossa ferramenta. Lembra que eu falei que a gente vai ficar fazendo a tríplice contingência, usando ela para pegar a relação e entender o porquê que a gente se comporta dessa forma? A gente está fazendo análise funcional quando faz isso. Então, nós sempre estamos buscando identificar as contingências atuais e vamos inferir sobre as contingências que operaram no passado, seja por meio da observação ou de relatos. Quando a gente fala de contingência, é uma palavra difícil, que é outra palavra que, conforme você vai utilizando e estudando na análise de comportamento, ela se torna mais natural. Mas, basicamente, contingência está falando de uma relação de interdependência. Por quê? Quando a gente vê lá o nosso paradigma, o nosso esqueminha, que eu vou deixar aqui de colinha, RC. Quando a gente vê esse esquema, a gente não vai analisar cada um deles isoladamente. Eles interagem, eles se interrelacionam de uma forma que gera uma interdependência entre cada um desses aspectos, cada um desses pontos da nossa tríplice. E aí isso é uma contingência. Então é uma relação de interdependência que eu tenho minha resposta com a minha consequência, com o antecedente e assim por diante. Então, nossa tarefa como analista do comportamento é identificar essa relação de dependência que acontece entre o sujeito, o organismo e o seu ambiente, as consequências que produz, qual que é o efeito dessas consequências, o que isso influencia ou determina no comportamento dele. E aí, como que a gente vai fazer isso? Ou observando este comportamento. Na prática clínica, muitas vezes a gente utiliza muito da observação do comportamento, ou por meio de relatos, seja relatos da criança, quando é uma criança maior que conta o que aconteceu na escola, seja relatos dos professores, seja o relato dos pais, assim por diante. Mas a gente vai pegar esses relatos, vai pegar essa observação e vai fazer essa relação aí entre o organismo e o ambiente. Na prática clínica, quando a gente faz a avaliação funcional, o que isso permite para a gente? Permite que a gente consiga elaborar hipóteses
a respeito de como este comportamento entrou no repertório e o que mantém ele lá. Então, por que a criança sempre chora? Quando que ela começou? Por que ela começou a chorar para chamar a atenção da mãe? E por que ela continua fazendo isso? O que está mantendo? A gente vai conseguir programar intervenções, tendo aí como objetivo desenvolver novos repertórios. Então, o que a gente pode fazer na intervenção para ensinar essa criança de que ela não precisa chorar, gritar para chamar a atenção da mãe. E aí, vai ser também fundamental para o planejamento da manutenção e generalização para o ambiente natural dessas mudanças que a gente conseguir fazer por meio da intervenção. Alguns conceitos que talvez nessa última frase não fiquem muito claros. Quando a gente fala de manutenção, é na ideia de manutenção mesmo. Então, eu ensinei para a criança que ela pode pedir para a mãe em tom normal quando ela quer um pouco de atenção. Ela pode chamar a mãe, ela não precisa gritar. Então, eu vou planejar uma forma de que este comportamento passe por essa manutenção e a criança continue tendo este comportamento. Então, sempre falando, mãe, não esquece, viu? Reforça ela quando ela pedir, falando com você ao invés de gritar, fala para ela, muito bem, filho, ou então dá a atenção que ela está pedindo. Isso vai manter este comportamento. Generalização é basicamente a gente ampliar este comportamento para outros ambientes fora do consultório, o que a gente vai chamar de ambiente natural. Escola, a casa da criança, a casa dos pais, na casa dos coleguinhas, na presença de amigos. Então, ele não vai ter só o comportamento de falar sem gritar dentro do consultório. Ele tem que generalizar isso, ele tem que ter esse comportamento também nos outros ambientes que ele frequenta. Escola, em casa, casa dos pais, casa dos tios, dos avós e assim por diante. Então, usando a análise funcional, ela vai estar aí presente em todo esse processo, ela vai estar presente em todo o processo terapêutico. E aí, com ela, a gente consegue descobrir qual que é a função do comportamento. Então, resumidamente, o porquê, qual que é o objetivo deste comportamento. Então, eu grito porque eu quero ser reforçado com a atenção da minha mãe. Eu quero que ela me dê atenção e ela dá atenção quando eu grito. Em que contingência se instalou e o que manteve, então aquilo que a gente falou. Por que ela começou, qual foi a relação entre a criança e o ambiente que favoreceu para que ela começasse a gritar e está mantendo esse comportamento. E a gente também vai planejar a construção de novos padrões. Então, o que eu posso ensinar para essa criança com base na história de vida dela, na maturidade dela, no que ela sabe fazer, no que ela compreende, o que eu posso ensinar para ela fazer no lugar do grito. E aí, quando a gente fala da análise funcional, a gente tem basicamente dois tipos, a molecular e a molar. E eu vou falar brevemente sobre cada um deles, mas o nosso foco maior, quando vamos para a clínica, acaba sendo sempre na molecular. A molecular já vem de molécula, pequena, né? É uma microanálise. Ela é uma análise de contingências pontuais, ou seja, situações pontuais, relações de interdependência pontuais, que é naquele esqueminha que a gente viu da tríplice contingência. E aí, ó, vocês viram que aqui já tem outra forma de escrever, né? A de antecedente, resposta, consequência. A forma como vocês encontrarem não determina tanto uma diferença. Vocês têm que entender que a gente está sempre falando de um estímulo, de um antecedente que aconteceu um contexto, uma resposta e uma consequência. Então, quando estamos fazendo análise funcional molecular, estamos fazendo vários momentos aí de tríplice contingência. Então, eu pego contextos específicos e analiso os comportamentos e as consequências específicas que eles tiverem. Então, por exemplo, a criança que grita porque ela gritou em casa porque eu estava fazendo almoço e ela queria atenção, então ela gritou. Isso é um contexto específico, é um recorte dessa criança. Então, a gente vai fazer essa análise que a gente está fazendo só desses aspectos, é uma análise funcional molecular. E aí, dentro dessa análise funcional
molecular, a gente pode acrescentar dois aspectos. A gente pode colocar os efeitos, então, emocionais e a frequência da resposta. Então, além de eu pegar esses três, eu posso colocar aqui também quais foram os efeitos, e, ficou triste, ficou feliz, ficou alegre. E qual que foi a frequência? Aumentou. Ele tá mais intenso, ele repetiu esse comportamento, ou então não, diminuiu o comportamento. A probabilidade aí é que ela vai parar de fazer isso. Bem como qual que é o processo comportamental. Então, viu, olha, aumentou. Foi um reforço positivo. Não, chorou, ficou triste, ficou com raiva, diminuiu a probabilidade dele fazer isso de novo. Na verdade, foi uma punição ou foi uma extinção. Então, além de fazer essa coleta de que, qual foi o antecedente? E o que ele fez? E o que aconteceu depois? A gente pode colocar, e como que será que ele se sentiu? O que ele demonstrou aí de emoção? E aumentou ou diminuiu? E qual foi esse efeito? Qual foi esse processo? Foi um reforço, uma punição, uma extinção? Então, nós podemos colocar. E aí a gente pode fazer em formato realmente de tabela. Acho que tem mais para frente alguns exemplos, vai ficar um pouco mais claro. A gente pode fazer em formato de tabela mesmo, que fica mais visível para a gente organizar os dados. E aí, cada efeito, cada consequência que produz, que a gente tem do ambiente, que afeta o nosso comportamento, ela geralmente vai estar associada a um tipo de emoção. Então, por exemplo, o reforço positivo pode gerar reações emocionais de bem-estar, então alegria, prazer, felicidade, confiança e orgulho. Eu faço a lição de casa e a professora me dá um elogio, me elogia porque eu fiz a lição direitinho. Isso vai me dar confiança, orgulho, vai fazer eu me sentir confiante, me sentir alegre, me sentir bem comigo mesmo. Então, é um efeito do reforço positivo. Reforço negativo geralmente produz a sensação de alívio. Então, a partir do momento que eu tenho um comportamento para evitar entrar em contato com alguma coisa que é ruim para mim, que eu não quero, isso me deixa aliviada. Eu vou deixar de sair de casa porque eu evito de passar vergonha com meu filho gritando e todo mundo me olhando. Então, eu fico aliviada porque eu não vou passar por isso. Punição positiva vai gerar emoções desagradáveis, então medo, ansiedade, vergonha, culpa. Punição negativa, que é aquela em que a gente tem o cancelamento de um reforçador de algo que é prazeroso pra gente, vai gerar frustração, decepção, desapontamento. Então, nesse caso, o que a gente destaca? As emoções, elas estão presentes na análise do comportamento, mas elas aqui estão presentes como um subproduto dessa relação entre organismo e ambiente, e não como a causa do comportamento. E essa é a grande diferença. Mas aí eu sempre destaco isso. Não quer dizer que a análise do comportamento não leva em consideração as emoções, os pensamentos, eles não existem. Não é assim. Muitas vezes a gente tem essa ideia, mas não é isso que acontece. Então, essas consequências, elas podem aí produzir alguns efeitos emocionais, como a gente acabou de ver. E as emoções, então, estão presentes. Então, aqui tem uma tabela bem breve, eu vou só citar alguns para a gente ver exemplos desse efeito de frequência e efeito emocional. Então, aqui na tabela a gente tem a consequência. Então, antes disso, a gente já teve a resposta e o antecedente. Aqui está com um recorte, só a consequência. A consequência foi ter atenção quando chorou. Qual foi o efeito? A criança continua chorando com frequência, porque foi reforçador para ela. E aí o efeito emocional, nesse caso, não teve. Castigo sem videogame. Então a criança desobedeceu o pai, provavelmente o pai pediu por algo, foi o nosso antecedente. A criança desobedeceu, a consequência foi ficar de castigo sem videogame.
Qual que foi a frequência? Desobedecer o pai com menos frequência, porque foi punitivo, foi uma punição negativa. Ele perdeu algo que ele estava gostando. E o efeito emocional foi ficar chateado. Quem quiser, eu não vou olhar todos os exemplos, mas vocês podem pausar e olhar para ver como que vai aparecer na nossa tabelinha quando a gente colocar o efeito da frequência e o efeito emocional. E aí aqui do lado do efeito emocional a gente ainda poderia colocar qual foi o processo. Então colocar, olha, foi uma punição negativa. Aqui foi um reforço positivo. E cada situação vai ter um processo diferente. Então, trouxe um outro exemplo aqui, e aí eu vou primeiro passar pelo exemplo, vou dar uma pausa para vocês pensarem o que vai acontecer, e aí eu vou apontar um aspecto. Então, vamos lá. Antecedente, loja de brinquedo com os pais. Então, a mãe provavelmente vai chegar para você, não vai vir com essa tabela pronta, você pode até ensinar ela a fazer, mas inicialmente ela não vai vir com essa tabela pronta, e ela vai te falar, ai, fulano se jogou no chão, ficou chorando no meio do shopping, fez um show, morri de vergonha. E aí você vai perguntar, onde que aconteceu isso, mãe? O que foi? Me conta mais. E aí, chama a mãe pelo nome, tá, gente? É só para dar um exemplo. E aí ela vai falar, olha, a gente tava na loja de brinquedo, ela tava com a gente na loja de brinquedo, e aí ela começou a se jogar no chão chorando porque ela queria um brinquedo. E aí, o que aconteceu depois? O que vocês fizeram? Eu peguei no colo, meu marido deu uma bronca nele, ele não parou. E aí, eu fui desistir e comprei o brinquedo. Aí você fala, tá bom. Aí, depois você vai montar sua tabelinha. Então, antecedente. A loja de brinquedo com os pais. Resposta, se jogou no chão chorando, fez aquele show como a mãe descreveu. Consequências. Nesse caso, aí é o ponto que eu quero destacar, que é o que vai acontecer na maioria das vezes que vocês fizerem a análise funcional. Nós não vamos ter uma única consequência. Então, ele não só ganhou o brinquedo, ele levou uma bronca, a mãe pegou no colo. Então, geralmente, vamos ter várias consequências aí que podem ser associadas com uma resposta, como foi nesse caso. E aí, vamos ver qual que foi o processo e o efeito emocional de cada um deles. Então, a mãe pegou no colo, reforçou este comportamento de chorar, de se jogar no chão, deu alívio, deixou ele mais feliz, deixou ele mais calmo. O pai deu a bronca, ficou lá gritando, enquanto brigando com ele, para ele parar de chorar, enquanto a mãe estava pegando no colo. Foi uma punição positiva, deixou ele mais triste, talvez mais bravo. E no final ele ganhou o brinquedo, que foi um reforço positivo que deixou ele alegre, deixou ele satisfeito. Com base neste quadro, o que vocês pensam que vai acontecer? Provavelmente, lembrando que não é uma regra, qual que é a probabilidade de acontecer na próxima vez que eles passarem por uma loja de brinquedos? Esse comportamento de birra vai aumentar ou vai diminuir? Bom, não temos uma resposta certa. Então, só vamos saber analisando futuramente, observando futuramente o que acontece. Ou se a mãe disser, já chegar com um relato de que é assim, toda vez que a gente vai no shopping é isso, toda vez ele chora, faz um escândalo, meu marido fica bravo, briga com ele, eu fico brava, pego ele no colo, dou o brinquedo para ele parar de chorar. Então aí a gente já sabe que tem uma história de reforçamento e a probabilidade é que essa birra aumente, que ela continue acontecendo, mesmo tendo levado a bronca do pai, que foi uma punição. Por quê? Porque o efeito, o poder de ganhar o brinquedo foi maior. Então, no final, mesmo ele tendo levado uma bronca, ele ganhou o brinquedo. Então, foi bom, deu certo, ele vai continuar fazendo isso. Bom, na análise funcional molar, então a gente já viu a molecular, que é aquela lá que a gente vai fazer de situações específicas, e agora a gente vai ver a análise funcional molar, que a ideia aqui é de que ela é ampla. Então a gente vai pegar como base todas as análises moleculares que a gente for fazendo ao longo do nosso processo terapêutico com essa criança, e vamos construir uma análise mais ampla
que a gente vai alimentando ao longo do tempo, com base em toda a coleta que a gente vai tendo durante o processo terapêutico. E aí, qual que é o objetivo da análise funcional molar? Ter uma compreensão maior sobre o caso que a gente está analisando. A ideia é que a gente vai pegar vários repertórios, a gente vai pegar o que está mantendo esse repertório, como que ele começou, o que serviu para instalar este comportamento, e a gente vai entender melhor qual que é o padrão de comportamento da criança que a gente está analisando. Então, o que vai ter na nossa análise molar? Padrões comportamentais, comportamentos que caracterizam este padrão, que é a descrição de como são esses comportamentos, a história da aquisição, como que eles começaram, contextos atuais que mantêm, então o que está fazendo com que este comportamento continue se repetindo, as consequências que fortalecem o padrão e as consequências que enfraquecem este padrão. E aí podemos fazer também na forma de tabela, assim como tem aqui no slide. A gente pode ir preenchendo conforme formos coletando esses dados e alimentando a nossa tabela, modificando, incluindo algo novo ou não. Então, o primeiro passo é identificar quais foram os padrões comportamental. Então, são aqueles comportamentos que ocorrem em diferentes contextos, mas que têm a mesma função. Ou seja, produz uma consequência semelhante. Então, a criança chorar em casa porque quer comer doce, chorar no shopping porque quer ganhar o brinquedo, chorar na casa da avó porque quer ganhar um doce. São comportamentos que acontecem em diferentes contextos, mas o objetivo aí é sempre o mesmo, ele quer ganhar algo. E então ele está tendo este comportamento, a gente vê um padrão aí. Segundo passo, identificar o histórico de aquisição. Então, explorar o que aconteceu lá no passado que contribuiu para este comportamento se tornar um padrão. Então, quando lá atrás, em que momento, e a gente vai tentar identificar isso com a família, começou esse padrão de, se eu chorar eu consigo algo. E aí, tudo bem a família não ter isso claro, tipo, olha, foi no dia 20 de fevereiro que ele chorou pela primeira vez e eu ganhei e eu dei um doce para ele. Não vai ter. Mas pelo menos para a gente começar a identificar da onde que veio, o que aconteceu. Então, uns 3 anos atrás, já faz tempo que ele faz isso, já deve ter uns 3 anos que ele tem esse comportamento. E eu lembro quando ele era pequeno, toda vez que ele chorava, a gente pegava no colo, a gente fazia... A mãe vai contar, a pessoa... O responsável, mãe ou pai, vai contar a história para vocês e vocês vão tentar identificar aonde nesse histórico que é mais provável que esse comportamento tenha se iniciado. Mas, de novo, não precisa ser uma data certa. Vocês não vão colocar lá, dia tal. Vocês vão colocar mãe, pai, reforçam o comportamento de choro. Escola reforçava o comportamento de choro porque queria que a criança ficasse quieta para não atrapalhar. Então, cada criança, cada contexto vai ter uma história diferente. Vocês vão tentar identificar. Terceiro passo, identificar contextos atuais mantenedores. Então, além daquilo que aconteceu lá no passado, a gente vai entender o que está acontecendo agora, atualmente, que está favorecendo a manutenção desse padrão. Então, a mãe e o pai, a mãe fica com pena e o pai fica com pena de ver a criança chorando e acabam cedendo. A escola não quer que ele atrapalhe a aula e acaba cedendo. Ou então, até os amiguinhos já estão acostumados que ele faz isso, acabam entregando as coisas que ele quer. Então, ele está sempre pedindo as coisas chorando. Então, são os contextos que são atuais e estão contribuindo para que esse comportamento seja provável de se repetir. Quarto passo, as consequências que fortalecem o padrão de comportamento. Então, a gente vai ver qual que é a análise motivacional. O que quais são as consequências que estão reforçando este padrão, seja em longo, médio ou curto prazo, assim como as que enfraquecem esse padrão. Então, o que ele está tendo de consequência? Que, na verdade, reforça, está sendo prazeroso, está sendo benéfico para ele. E o que ele está tendo de consequência? Que, na verdade, não está sendo vantajoso, está sendo uma desvantagem para ele e ele não vai voltar a ter este comportamento. E aí, como eu já falei, a análise funcional, ela vai estar com a gente durante todo o processo terapêutico. Não é um momento em que você tem, por exemplo, nas primeiras sessões e aí acaba.
tanto a molecular quanto a molar. A gente, conforme vai atendendo, observando, coletando relatos, nós vamos alimentando, fazendo novas análises moleculares, alimentando a nossa análise molar e tendo aí dando uma nova dimensão para o nosso estudo de caso. E ele vai fazer parte, então, do processo que a gente vai chamar de formulação de caso. A formulação de caso é exatamente isso, é nós formularmos, darmos uma cara, darmos uma estrutura para aquele caso que a gente está atendendo. Então, nós vamos estar organizando essas informações obtidas com relação à queixa, identificando as variáveis, as contingências de controle, entendendo basicamente todo este padrão comportamental, toda essa pessoa, essa criança que a gente está atendendo. E quando nós fazemos a formulação comportamental, e aí assim, não só na análise do comportamento, mas como psicólogos em geral, nós vamos fazer a formulação comportamental. Por quê? Porque quando a gente faz, nós conseguimos ter um plano de tratamento mais eficaz, nós podemos fortalecer a aliança terapêutica e temos uma adesão maior ao tratamento. Por quê? Porque a gente tem um entendimento mais profundo daquele caso, a gente tem uma visão mais estruturada, a gente tem informações mais completas para poder decidir o que fazer, o que não fazer e passar até essa segurança para que a gente está atendendo. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente pode prever e controlar o comportamento, seja esse comportamento público ou privado, de modo que a gente pode tentar planejar novos padrões mais adaptativos. E aí aqui a gente não está pensando num prever e controlar como se fosse um robô, como se fosse adestrando, mas é só porque a gente consegue identificar os padrões e tentando torná-los mais adaptativos, mais funcionais. E lembrando que o nosso comportamento, ele sempre tem uma função. Por mais que ele seja inadequado, por mais que seja um comportamento que é reprovado, que as pessoas não gostam, que não seja bom, ele tem uma função. Se ele tem uma função no meu repertório, na minha história de comportamentos, então ele foi selecionado pelas consequências. É feio chorar em público, ficar fazendo birra no shopping. Mas alguma consequência aí reforçou este comportamento. Então, por mais que seja feio, que seja reprovado, ele foi selecionado e ele tem probabilidade de acontecer. E aí é o nosso papel, então, investigar e compreender quais foram essas contingências, qual foi essa relação de interdependência na qual o comportamento se instalou e se mantém até hoje. E aí, compreendendo isso, investigando isso, nós podemos traçar estratégias para modificar, para ensinar para essa criança um comportamento mais adequado, mais socialmente aprovado. Então, resumidamente, a nossa formulação de caso, que é como que a gente vai fazer tudo isso do nosso processo terapêutico, então como que nós vamos atender e vai acompanhar a gente desde o início até o final do processo, na análise do comportamento, ele vai envolver esses itens que estão aí no slide. Então, aqui no slide nós temos 14 itens. Eu vou passar rapidinho por cada um deles para a gente não se aprofundar demais. E conforme a gente for conversando, vocês vão ver que vai fazendo sentido, vocês vão saber como preencher. Lembrando que a ideia da formulação de caso não é de ser feita, até a primeira, segunda sessão eu fiz toda a formulação de caso e não mexo mais nisso. Não, vai acompanhar durante todo o processo, sendo alimentado e modificado. Então, os dados gerais, quais são as queixas e demandas, então o que tem de queixa do paciente, o que tem de demanda do terapeuta, o mandato terapêutico, o que esse paciente espera do processo terapêutico. No caso infantil, isso é mais relacionado aos pais, geralmente é o que eles esperam do processo. Repertório de contingência, então o que tem aí de relação de interdependência que já foi identificado, o que está mantendo essa relação de contingência, qual que é o controle instrucional, história de vida, e aí na história de vida que remete, o que já temos aí do passado até agora, nós vamos falar do histórico familiar, acadêmico, profissional, social, afetivo, médico, psicológico. Formulação comportamental, que é onde entra a nossa análise molar e molecular. Toda essa análise a gente vai colocando, alimentando aí. Análise motivacional. A relação terapêutica vai ser analisada também. Então, como que está sendo essa relação terapêutica?
objetivos terapêuticos, quais são as estratégias de intervenção, quais são os resultados que já foram encontrados, quais são as limitações do processo terapêutico, porque não é tudo perfeito, a gente sabe, então muitas vezes o processo tem limitações, seja porque seria ideal essa criança fazer um monte de atividade externa, mas a família não tem condição financeira de pagar curso, de pagar esporte, de pagar lazer, ou então, seria ideal que ela brincasse com mais crianças, só que ela mora num prédio que não tem espaço físico para brincar com outras crianças, não tem outras crianças morando ali. Então, podem ser limitações que a gente encontre. E quais são as indicações? Então, eu indico outra terapia com a fono, eu indico acompanhamento com nutricionista. Quais são as indicações feitas? E aí, assim, fica claro por que isso acompanha a gente do começo até o fim. Porque tem aspectos aqui que a gente consegue coletar lá naquela primeira conversa com os pais, por exemplo, histórico, mas tem aspectos que a gente só vai conseguir preencher ou só vai conseguir colocar mais ao longo do processo, até mesmo no final do processo. Então, resultados, limitações e indicações. Então, não pensem nessa formulação de caso como uma fichinha de checklist que vocês vão preencher nas primeiras sessões. É mais algo para vocês terem uma estrutura do que é importante vocês levarem em consideração e anotarem e indo estruturando. Na terapia analítico-comportamental infantil, temos aí a sugestão de alguns aspectos a serem colocados na nossa formulação de caso, alguns deles podendo ser até coletados na conversa inicial com os pais. Então, a identificação do paciente, os dados deles, histórico, onde que mora, qual é o nome dos pais, qual é a idade, com quem que vive, qual é a escola, o desenvolvimento, então qual é essa história de vida familiar dessa criança, acadêmica, faz algum tratamento, ela tem algum problema de saúde, passou por algum tratamento, como é que foi o desenvolvimento, com quanto tempo ela andou, com quanto tempo ela começou a falar e assim por diante. Um aspecto importante é a rotina. Então hoje, qual que é a rotina dessa criança? O que ela faz? Quais são os horários? Ela tem uma rotina para comer? Ela tem uma rotina para dormir? Ela tem uma rotina de estudos? História de mudanças. Então teve alguma mudança muito grande na vida dessa criança? Um irmão que nasceu, algum familiar que faleceu, uma mudança de cidade, uma mudança de escola. A gente vai identificar as metas terapêuticas, então o que os pais esperam, às vezes, dependendo da idade da criança, até o que ela espera, quais são as queixas que ela também traz. Então a gente não precisa só ficar preso ao que os pais colocam, mas a gente pode e deve ouvir também o que a criança coloca, porque tem muita criança maior que vai para o processo terapêutico e ela também tem as questões que ela gostaria de trabalhar. Eu gostaria de conseguir fazer mais amigos, eu gostaria de conversar, apresentar trabalho sem ficar com vergonha, e aí isso pode ser trabalhado também. As análises funcionais, intervenção e procedimentos. Então, o que a gente adotou como processo, como procedimento de intervenção, o que a gente fez, o que a gente trabalhou, quais comportamentos foram trabalhados e os resultados. Então, na nossa formulação de caso infantil, além de tudo aquilo que a gente vai ocasionalmente estar coletando e prestando atenção, essa é uma estrutura básica que a gente também pode seguir. E aí, lembrando que a gente vai ver mais claro daqui para frente. Na análise do comportamento, nós estamos falando de uma relação entre organismo e ambiente. Então, é entre essa criança e todo o ambiente dela. Dessa forma, a gente vai ter muito ativamente o papel dos pais no processo terapêutico. Mas isso não quer dizer que a gente vai anular essa criança. Então, as vontades que ela tem, os desejos e até o que ela gostaria de trabalhar, principalmente quem vai atender crianças maiores. Mas quanto ao básico da análise do comportamento, para a gente dar prosseguimento para o aspecto mais prático do atendimento infantil, o importante é isso. E o que eu sugiro? Quem quiser se aprofundar muito mais nessa parte de conceito da filosofia,
estudar mais, aprofundar, ler sobre, porque realmente são muitos aspectos e eu prometo que conforme vocês forem estudando e se aprofundando, isso fica muito mais natural. E vai ser muito importante você entender sobre essas bases conceituais para conseguir atender com esse olhar da análise do comportamento. Mas eu espero que essa pincelada que a gente deu inicialmente já ajude a nortear, ficar mais familiarizado com os termos, entender um pouco, para agora a gente passar para a parte do atendimento infantil. É isso, obrigada.